Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso para os segundos e terceiros anos. Como é que vocês estão? Todo mundo com saúde? Todo mundo com disposição? Disposição para a nossa aula de hoje. Disposição para aprender um pouco mais. O que vocês acham? É gostoso aprender, né? É tão bom quando a gente descobre coisas novas, né? Eu adoro descobrir coisas novas. E adoro passar para vocês também as coisas novas que eu descubro. Vamos separar o nosso material? Caderno, o lápis de escrever, o lápis de cor e a borracha. Eu já volto. Já separou o seu material? Então vamos escrever no nosso caderno a data que nós estamos, a aula, que é a aula 26, e R para ensino religioso. Eu já volto.
Escreveram no caderno? Muito bem. Agora nós vamos ver se a sua atividade vai aparecer na nossa videoaula. Pensamento positivo para ver se vai aparecer. Eu já volto. Então, a sua atividade apareceu aí? Ai, que legal! Se não apareceu, você pede para um responsável tirar uma foto de você fazendo as nossas atividades e manda aqui para mim, ok? Vamos relembrar então um pouco do que nós fizemos na nossa aula passada? Lembra que nós assistimos aquele vídeo da história do Davi e seus amigos, lembram? Que contou um pouquinho de como eles estavam se interagindo e quando eles foram se encontrando, cada um falou do seu espaço sagrado e falou um pouco do seu líder religioso, lembram? Então, nós começamos a conversar sobre o que era um líder. Vamos relembrar o que é um líder? Chefe ou pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais. Indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Então, nós vimos que um líder é uma pessoa que comanda, é uma pessoa que está à frente daquelas pessoas, né? É uma pessoa que tem um pouco mais de instrução para estar ali, é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento para estar naquele lugar. Um líder é uma pessoa que comanda. Nós vimos alguns exemplos de líderes, lembram? Nós vimos a diretora escolar, que é um exemplo de líder, a líder lá dentro da escola. Nós vimos o prefeito, que é um tipo de líder também. O prefeito, ele comanda o quê? A cidade, muito bem. Nós vimos também os professores. O que o professor faz de liderança? Isso, ele coordena a aula, ele comanda os alunos dentro daquela aula, não é mesmo? Como líder, ele tem que planejar a aula, ele vai lá mostrar para vocês o que tem de conhecimento. O professor faz com que o conhecimento chegue até as crianças de uma forma mais fácil. Muito bem. Nós vimos também os pais irresponsáveis como um tipo de líder, né? O seu pai, a sua mãe, o responsável que você tem aí, o adulto responsável por você, ele é um líder dentro da sua casa, né? E nós até vimos que no Estatuto da Criança e do Adolescente tem lá os deveres e as responsabilidades de um responsável por uma criança, certo? Então nós vimos todos esses líderes e pensamos em outros líderes que nós podíamos conhecer. Eu até pedi para que você escrevesse, né? Que tipo de líder que você conhece, que nomes de líderes que você conhece. Mas a nossa aula é sobre liderança religiosa. Nós vamos falar um pouco sobre os líderes religiosos, o que eles fazem, qual é a sua função, né? Que tipo de líderes que existem. Mas para isso nós temos que entender um pouco o que um líder religioso faz.
Vamos ler aí comigo então? O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado como um guardião. Assim, é responsável por transmitir a palavra sagrada para que ela seja preservada e repetida. Então, um líder religioso é normalmente um estudioso daquela religião, é uma pessoa que já tem um conhecimento sobre aquela religião e que vai, além de tudo, ensinar as outras pessoas sobre aquilo. Vai comandar, vai dar conselhos. Olha só! Eu vou colocar aí na tela para vocês 3 líderes religiosos. E estou perguntando, você conhece esses líderes religiosos? Vou dar um tempo para você e já volto. Você conseguiu lembrar quem são esses aí que nós estamos vendo, esses líderes religiosos? O primeiro é um sheik, muito bem. O do meio é um rabino, muito bem. E a terceira que está aparecendo ali é uma pastora evangélica. Nós vamos falar de cada um deles. Vamos começar então? O primeiro que nós vamos falar é do personagem Davi da nossa história. Lembram que ele frequentava uma sinagoga? Quem frequenta uma sinagoga é da religião dos judeus, muito bem. Então o Davi, um menino judeu, frequenta uma sinagoga. E o líder dentro da sinagoga é o quê? Um rabino, muito bem. Esse líder religioso, ele tem algumas funções dentro do espaço sagrado da sinagoga. Então, esse que nós vamos ver aí é o Pablo Berman. Ele é o rabino da sinagoga Beit Yaakov que nós conhecemos e é o líder espiritual do Centro Israelita do Paraná. Mas quem vai contar um pouco sobre a função de um rabino é o próprio Pablo Berman. Assistam aí o vídeo, eu já volto.
Olá, crianças, como vocês estão? Eu sou o Rabino Pablo Berman, rabino da comunidade judaica aqui na cidade de Curitiba, e eu estou hoje aqui com vocês para explicar um pouquinho o que significa ser rabino, essa palavra rabino da comunidade judaica e da tradição judaica. Eu estou aqui na sinagoga, aqui onde nós rezamos, onde nos reunimos, ¿sí? Para poder rezar e nos aproximar a Deus. Aqui também onde chegou David, também para falar com o seu rabino. E eu queria dizer, explicar o que significa a palavra rabino. A palavra rabino é um professor, um mestre, uma pessoa que teve muito tempo para estudar e depois de ter estudado muito pode transmitir e pode ensinar aos outros o que ele ou ela, também pode ser rabino e rabina, pode ser um homem, pode ser mulher, o que ele ou ela aprendeu durante muitos anos da vida e dedicar-se depois a transmitir isso para todos. O rabino não se elige, sino que vai estudando, vai se formando e depois ele pode escolher alguma sinagoga no mundo para dedicar-se. Eu sou argentino, eu nasci em Buenos Aires, na Argentina, e depois eu cheguei aqui para morar aqui no Brasil, na cidade de Curitiba. E então, a partir desses anos de estudar, é que nós podemos transmitir isso. E também nossa função como rabinos e rabinas no mundo é poder fazer todas as alegrias que acontecem na vida, sim, na vida judaica, na vida da tradição judaica. Quando uma criança nasce, aí está o rabino para abençoar. Quando uma criança atinge os 12 nas meninas e 13 anos em um menino, tem uma cerimônia muito linda, onde também essas crianças entram no mundo da tradição judaica, de começar a entender, de começar a estudar a lei, o Pentateuco, a lei que chamamos Torá. Depois, quando tem um casamento, o rabino também será aquele que vai a formar, a unir esse casal para formar uma família judia e que vão acompanhar as tradições judaicas. E também, quando a pessoa está doente, o rabino está do lado rezando pela pessoa. E também, quando um ente querido vai partir e já é muito velhinho e vai partir, então o rabino também acompanha essa despedida quando a família tem que se despedir de seus entes queridos. E assim então vamos passando. Eu posso estar aqui em Curitiba, mas também posso estar em outras sinagogas do mundo, mas aqui em Curitiba a comunidade judaica muito linda, e já 11 anos que eu estou aqui acompanhando as famílias em Curitiba. Então, muito obrigado a todos e deixo um abraço, obrigado, e como dizemos sempre em hebraico, a palavra shalom, paz e alegria e saúde para todos. Olha que interessante, o Rabino Pablo mostrou então um pouco para nós de como é a função de um rabino. Vocês viram que ele tem muitas funções, né? Além de tudo que ele faz ali no trabalho, nós vamos ver aí mais duas funções de um rabino. É a figura espiritual da comunidade, por isso serve como um educador, assistente social, pregador e ocasionalmente conduz os serviços religiosos. Então vamos ver o nosso próximo líder religioso. Quem lembra qual era? Tinha lá pastora e tinha o sheik. Muito bem. Então, pessoal, esse sheik que está aparecendo aí, inclusive, é o sheik da nossa mesquita aqui de Curitiba, que nós já vimos em outras aulas, lembram? Que eu até brinquei que parecia o castelo do Aladim? Então, o sheik pode ser escrito tanto com SH, como nós estamos vendo aí, ou com X, né? Essas duas formas estão corretas de escrever sheik. O sheik é a pessoa que comanda a mesquita. Muito bem. Então, a mesquita que tem o sheik como líder. Qual é a religião? Muçulmanos. Muito bem. Então, dentro da religião dos muçulmanos, o lugar sagrado é a mesquita e o líder religioso é o sheik. Esse aí é o sheik Mahdi. Vamos ver então um pouco da função do sheik dentro de uma mesquita? Olhem lá. A palavra sheik significa líder e soberano. O título é aplicado aos líderes políticos e ou religiosos e pode ser transmitido de pai para filho. Também é atribuído àquele que estudou, concluiu e se especializou nos estudos islâmicos.
título dado para quem é responsável pela manutenção das mesquitas e realização de importantes rituais como o casamento. É um título exclusivo para os homens. Dentro da religião dos muçulmanos, as mulheres também não ocupam esse espaço de sheik. Então o sheik, além de ser a pessoa que cuida da mesquita, a pessoa que recebe os fiéis dentro da mesquita, e que inclusive também recebe as pessoas que vão visitar esse espaço e conta um pouco da religião, ele é responsável por casamentos, ele é o responsável por ensinar dentro da mesquita, né? E aí, como nós vimos, as pessoas que também estudam a religião dos muçulmanos também são considerados como sheik. O Sheikh Mahdi, inclusive, é um teólogo. O que é um teólogo? É uma pessoa que estudou alguma religião. E ele estudou a religião dos muçulmanos e por isso também ele é conhecido como Sheikh, além de ser o Sheikh da própria mesquita aqui da cidade de Curitiba. Então nós já vimos o rabino, que é o líder religioso dos judeus, muito bem. E qual é o lugar sagrado dos judeus mesmo? Sinagoga, muito bem. Agora nós acabamos de ver o Sheikh, que pode ser escrito tanto com SH quanto com X, que é o líder religioso da religião dos muçulmanos. E o lugar sagrado, qual é o nome? Mesquita. Muito bem. Agora nós vamos ver o nosso terceiro líder religioso. Vamos lá? Olhem aí. Essa é uma pastora. Duas religiões que as mulheres não podem ocupar esse espaço. Mas dentro da religião evangélica, as mulheres também podem ser líderes religiosas. Que dentro da religião, na verdade sim, dentro da religião evangélica existem muitos nomes para o líder religioso, mas todos eles têm mais ou menos a mesma função. Então eu vou mostrar de pastora para vocês. Olhem lá. Na Bíblia, uma pastora é uma pessoa que cuida dos outros membros da igreja, exercendo liderança. Ela ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia, explicando o que ela significa, cuidando da vida espiritual dos outros membros da igreja. A Bíblia tem algumas recomendações sobre quem deve ser pastor ou líder na igreja. Olhem lá. Não deve ser novo na fé, porque ainda tem muito para aprender e pode se tornar orgulhoso. Isso está lá na Bíblia em 1 Timóteo 3,6. Precisa ser bom cristão. Sua vida deve ser um exemplo de moderação, sensatez e domínio próprio. Também está em 1 Timóteo, só que em 3:2-3. Deve ter boa reputação, não ter fama de fazer coisas erradas. Também está em 1 Timóteo 3,7. Deve amar a palavra bíblica, entendendo o que ela diz e se apegando à verdade. Isso já está em Tito 1:8-9. Então, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que uma pastora ou um pastor segue o livro sagrado para os cristãos, que neste caso é a Bíblia. Muito bem. Então, para os cristãos, a Bíblia é o livro que dita as regras. O que quer dizer isso? Por exemplo, nós vimos que os líderes estão em vários lugares, né? E o que a gente segue na nossa vida? Nós já vimos isso, né? O que a gente tem que seguir para viver em comunidade? As leis, as regras. Muito bem. Para a gente poder conviver melhor entre as pessoas, existem as leis e as regras dentro de uma comunidade. Dentro da igreja evangélica, para os cristãos, a Bíblia é o que dá as regras, né? Então, dentro da Bíblia, inclusive, tem as regras para se ser um bom pastor. Olha que legal. E vocês sabem que a palavra pastor tem a ver com aquele pastor de ovelhas? Porque quando a gente pensa em pastor, o ofício de pastor é aquela pessoa que vai juntar o rebanho de ovelhas. É a pessoa que cuida das ovelhas, é a pessoa que junta aquelas ovelhas, que dá o alimento, que nesse caso é a palavra da Bíblia, né? O alimento para as pessoas é a palavra da Bíblia. Então, dentro da religião evangélica, para os cristãos evangélicos, existe o pastor e a pastora. Também existem outros nomes que você deve estar pensando assim, mas na minha igreja não chama pastor e pastora, chama ancião, chama presbítero, chama apóstolo. Todos esses nomes dentro da igreja evangélica, dentro da religião cristã evangélica, são líderes religiosos. Muito bem. Então hoje nós conhecemos 3 líderes religiosos da matriz ocidental. Nós conhecemos o rabino, nós conhecemos o sheik e nós conhecemos a pastora ou o pastor, que nesse caso também podem ser homem ou mulher. Agora nós vamos brincar. Olha lá. Encontre as palavras escondidas no caça-palavras. Nós temos quantas palavras aí para encontrar? 4. A palavra líder, a palavra pastora, a palavra sheik com X e a palavra rabino. Eu vou dar um tempo para vocês e eu já volto.
Vamos ver se vocês encontraram as 4 palavras. Onde está a palavra líder? Isso, muito bem. Onde está a palavra pastora? Muito bem, você encontrou? Vamos ver onde está a palavra sheik. Olha, ótimo. Onde está a palavra rabino? Muito bem, parabéns para quem conseguiu encontrar. Vamos continuar as nossas atividades. Olhem lá. Utilizando as palavras que você encontrou no caça-palavras, complete as frases a seguir. Nós usamos a palavra líder, pastora, sheik e rabino. Eu vou colocar a frase e você vai pensar qual dessas 4 palavras vai completar a nossa frase. Vamos para a primeira? Vamos lá, eu vou ler com vocês. O título de é aplicado aos líderes políticos e ou religiosos. Qual é a palavra que completa essa frase? Eu já volto. Vamos conferir então se você colocou a palavra correta? O título de sheik é aplicado aos líderes políticos e ou religiosos. Muito bem, vamos para a nossa próxima frase para completar? Prestem atenção. O religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Tempo para você completar a frase. Vamos ver então qual é a palavra que completa essa frase? O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Próxima frase, vamos ver. De acordo com o judaísmo, uma mulher pode ser... Tempo para você. Qual é a palavra que vai completar essa frase? Vamos ver? De acordo com o judaísmo, uma mulher pode ser rabino. Muito bem. Vamos para a nossa última frase? Prestem atenção. Uma, o quê? Ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia. Completem a frase e eu já volto. Vamos completar então essa última frase? Uma pastora ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia. Muito bem, então agora para registrar o que nós aprendemos na aula de hoje, você vai copiar essas 4 frases do seu caderno. Eu já volto.
Conseguiram copiar? Muito bem, então a nossa aula de hoje fica por aqui. Nós falamos um pouco sobre os líderes religiosos da matriz ocidental, o rabino, o sheik e a pastora ou pastor. Legal, né? A gente teve agora um novo conhecimento. Quem sabe, né? Você ainda não sabia o que essas pessoas faziam. Agora, quando você ver algum deles, ouvir, né, algum deles na TV ou na rua, você já sabe o que eles fazem, certo? Então não esqueçam, pessoal, a mãozinha, lava bem, não esquece de lavar embaixo da unha. Como é que lava embaixo da unha? Põe o sabonete na mão e esfrega a unha assim, porque embaixo da unha fica um monte de bactéria. Lava sua mão, coloca a máscara e se puder, fica em casa, tá, pessoal? Aquele abraço e aquele beijinho instalado, ó. Dá um beijinho aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.